Quem está feliz? Amém, queridos? Cara, nesse tempo de pandemia, só o fato de a gente estar vivo já está bom, né? Sim ou não? Já que eu perguntei quem está feliz, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Você que está nos visitando nessa noite, não se constranja. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Ou todo mundo já é de casa? Tem alguém para cá? Não? Todo mundo de casa? Amém? Glória a Deus. Não se preocupe, eu não vou pedir para você levantar e todo mundo cantar para você, não. Só queremos que você se sinta bem-vindo, amém? Mas eu queria fazer uma pergunta. Onde está a sua felicidade? Só tenho essa pergunta, mas eu não vou entrar nessa pergunta. Hoje a minha filha mais velha, ela me mandou uma mensagem de uma menininha de 5 anos querendo um unicórnio, né? Ela vai fazer aniversário, uma menina bem carente, são em 4 irmãos, e ela disse: pai, e ontem nós temos uma regra lá em casa com a Helena, quando vai chegando o dia das crianças, aniversário, a nossa regra é: dê algo, amém, queridos? Porque acumular não faz bem, né? Então a gente ensina ela que quando vai chegando essas datas que eles estão querendo alguma coisa, eu falo para ela assim: filha, você tem que aprender a dar. Então ontem nós fizemos uma limpeza nos brinquedos e tal, o que você brinca, o que você não brinca, e aí nós começamos. E hoje, né, a Natália me falou: pai, você não tem brinquedo aí, né? Porque a menina quer um unicórnio. E a gente tinha separado acho que 4 unicórniozinhos pequenos, já tinha, mais uns cavalos, né, que você imagina que ela gosta bastante, e uns móveizinhos de brinquedo lá. E aí olhei para ela e falei assim: filha, ela falou assim: que legal, né, pai, a gente vai dar. Eu falei: sim, porque a Bíblia nos diz o quê? Que é melhor o quê? Do que? A felicidade verdadeira não está em receber, está em dar. O cara vai falar em dinheiro, sim. A felicidade verdadeira está em dar, né? Quando eu dou com alegria, tá? Pode ter certeza que Jesus não vai deixar barato, né? Eu gosto de falar isso. Uma hora na sua vida, Jesus vai abençoar você de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, de algum lugar, Jesus vai gerar. Mas não é esse o intuito de dar, né? O dar faz parte de nós, amém, querido? Segunda pergunta que eu quero te fazer hoje, para entrar no texto aqui que eu separei, né? Para falar sobre a segunda pergunta. O que move você? Primeiro, o que te faz, que gera felicidade? Se a felicidade só está gerada em comprar e receber, está errado, né? A gente precisa inverter isso. Você tem que gerar a sua felicidade em dar também. Dar ao pobre, dar às pessoas carentes, dar ao seu Deus, porque na verdade a gente não dá nada a Deus, né? A gente devolve a Deus aquilo que Ele nos dá, amém? Mas a gente tem esse princípio de entender que Deus se move. Quem crê que Deus se move, amém? Quando nós vamos no Bededon e ver todas aquelas crianças, é Deus se movendo. Você crê nisso? Mas aquele lugar tem que ser sustentado. Quando uma sopa chega até uma casa de um querido lá do Bed, é Deus se movendo. A pessoa sabe que não é a Arlene que está distribuindo a sopa, e nem a igreja. Quem que está distribuindo a sopa? Deus, amém? É Deus se movendo. Mas em todas essas etapas de projetos sociais e tantas outras coisas, é necessário recurso. Então eu preciso ter essa felicidade em dar. Mas o que te move? O que é que tem movido você? O que move o teu coração nesse tempo? Quer ver uma coisa? Em Lucas 4, quem está aí com a Bíblia aberta, em Lucas 4, a partir do versículo 1, diz assim, ouça bem: e Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O próprio Espírito. Pode ter certeza, irmão, que quando tem um deserto na sua vida, é o próprio Deus que está te levando lá. Ele quer te ensinar, amém? E 40 dias foi tentado pelo diabo. O que ele foi? Tentado por Satanás. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então a pergunta é: o que te move? E uma das coisas que mais move o ser humano é necessidade. Fala assim, necessidade. Nós nos movemos pela necessidade. Nós estamos precisando de um carro novo, nós estamos precisando de uma geladeira nova, nós estamos precisando de calças novas, nós estamos precisando de um tênis novo. Nossa, essa menina está precisando de roupa, ela está maior, cresceu, né? Então a necessidade nos move. Pastor, tem pecado nisso? Não, amém? Quem está entendendo? As nossas necessidades não tem pecado nisso, desde que nós entendemos que nós não vivemos por necessidade, nós vivemos por Ele.
Quem está entendendo? A necessidade que eu tenho é de ter Cristo na minha vida, mais do que ter as coisas na minha vida. Amém, irmãos? Essa é a verdadeira necessidade. O diabo sabia disso e Jesus teve fome. E ele chegou tentando Jesus aonde? Na necessidade de Jesus. Ei, você não é o filho de Deus, cara? Transforma essa pedra em pão. Quem está comigo, amém? Quando o nosso coração é movido por necessidade, nós não temos alegria em dar. Porque nós temos medo de perder. Quem está entendendo? Puxa vida, nós temos medo de perder. Quando o meu coração está movido por necessidade, eu retenho o meu dízimo de medo de faltar aquele mês. Não, eu preciso, olha a palavra, eu necessito deste dinheiro. Ixi. Quando eu tenho a minha vida pautada em necessidade, eu planejo aquilo que eu quero, mas eu não faço aquilo que Deus quer. Né? E se Deus pede para você entregar tudo? Sim ou não? Amém? Né? Hoje pela manhã eu explicava para a Helena. Falei, Helena, a gente não deu o nosso carro um dia para Deus, eu não dei para a pessoa, eu dei para Deus, amém? Sim ou não? Hoje nós temos 2 casas. Nossa, tá rico, hein, pastor? E se eu te contar o valor que eu paguei na casa? Sabe quanto que eu paguei na segunda casa? 30 mil reais, vendendo a minha Kombi azul. É milagre? Quanto vale essa casa? 110, 120 mil hoje. Mas Tom, você lutou para ter essa casa? Não. Foi alguém que me ligou e disse, cara, eu não vou mais ficar nessa casa, você não quer ficar para você? Eu falei, Fernanda, não tenho dinheiro. Ela só olhou para a Kombi e brilhou os olhos. Temos sim. Eu falei, oh Jesus. Mas eu não tive que dar aquilo para receber algo. Sim ou não? Mas Deus não está no intuito de eu dar o carro para que eu receba isso, entende? Não é isso. Deus não vê o valor do bem, mas Ele vê o meu coração em alegria em fazer. Eu não dei para as pessoas, eu dei para Deus. Coube a Deus, dá para ciclano, fulano, bertano, amém? Assim como essa casa, esse meu amigo, ele podia ter ligado para milhares de pessoas, dizendo, olha, ele tem parentes aqui na cidade, ele podia ter ligado para o parente, olha, o cara não precisa de dinheiro. Mas coube Deus ligar para minha vida. Tom, mas onde é que você quer chegar? É porque, e aí eu ainda falava para a Fernanda, eu não quero essa casa, eu não preciso dessa casa, só vai me incomodar esse trem, né? Mas fala assim para a pessoa que está do teu lado, para mim terminar e ser rápido. Diga assim, Deus sabe todas as coisas. Amém? Por isso que, se você continuar vivendo por necessidade, você vai saber só aquilo que você precisa. E Deus sabe do que você precisa. Quem está entendendo? E aí ele fala aqui, ó. Então Jesus responde a Satanás, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, nem só nessa necessidade de viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, velho. Então, o meu ensinamento hoje para você é, não viva por necessidade, mas viva por aquilo que está escrito na palavra. Se a palavra diz que não vai faltar, então não vai faltar. Amém, queridos? E vamos falar bem a verdade, nós estamos tudo mal, desgualepado, feio na fita, não estamos. Porque mesmo nas maiores crises, queridos, Deus é generoso e Deus é bom. Quem crê nisso, amém? E Ele não vai deixar faltar. E no último momento da sua vida que você acha que está faltando, fecha, vá no teu quarto, fecha a sua porta, dobre o seu joelho e diga, Senhor, eu preciso de Ti. E declare aquilo que está na palavra dEle, e Ele não vai deixar faltar. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse em pé, fazendo favor, claro. Tem um envelopinho aí, se você se sentir amado por Deus, e você se sentir grato por tudo que Ele tem feito, e também se você puder contribuir hoje, que nem sempre nós podemos contribuir, né? Talvez você não esteja com dinheiro aqui, você pode fazer um Pix, né? E tal, pode perguntar para alguém aí, é a razão social, acho que da igreja, né? Mas você pode fazer algo, mas faça com alegria, tenha felicidade em dar. Quem está crendo nisso, amém? E não se mova mais por necessidade, que quando o teu coração se move por necessidade, cara, você não deixa Jesus agir na tua vida pelo Espírito, porque você pensa, puxa vida, estou sempre agindo por necessidade, amém? O gasofilácio está onde? Está lá atrás, né? Vamos orar? Amém? Pai querido, Pai eterno, não deixe a necessidade tomar conta do nosso coração, papai. A necessidade, ela gera ansiedade, desespero. A necessidade, ela faz com que nós não conseguimos ouvir e ver o Senhor, porque aquilo corrói o nosso coração.
As necessidades corroem o nosso coração, Pai. E nós não queremos viver por necessidade. Nós queremos ter a felicidade em dar. Não apenas em receber, mas muito mais em dar. Ajuda-nos a aprendermos a perder. É difícil a perder, mas ajuda-nos a aprendermos a perder. Tudo aquilo que nós semearmos no reino, um dia nós colheremos. De alguma forma nós colheremos. Talvez nós colheremos financeiramente, na saúde, em algo nós vamos colher. Mas acima de todas as coisas, Pai, eu creio que o que o Senhor mais gera em nossa vida é testemunho para pregar o Teu Evangelho, quando nós geramos algo em dar. Como o João mesmo falou a semana passada, eu acredito, naquele supermercado, que ele teve que pagar a compra daquela mulher. Ele deu algo, infinitamente mais, eu tenho certeza que o Senhor já ofertou muitas vezes na vida do José, assim como o Senhor já fez na minha vida também, porque nós nunca fomos presos em necessidade. E eu peço isso aos meus irmãos nessa noite, que eles se desprendam da necessidade, e que sejam libertos da necessidade, e que eles fluam no dar, que eles fluam, Senhor, na Tua palavra, que rompe a barreira da necessidade, porque ele não está escrito, Pai, que nós precisamos de X, Y, não. A palavra do Senhor é clara, que a gente só precisa daquilo de comer, e daquilo que vestir e de beber. As demais coisas, Senhor, são fúteis para nós, futilidades, mas faz parte da nossa vida, e ainda o Senhor na sua bondade nos dá, mas que o Senhor também dê a nós a consciência de que nós precisamos não viver por essa necessidade, e sim pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Pode ofertá-la, amém, queridos? Que Deus abençoe todos os nossos ofertantes, dizimistas, todos que têm negócios, trabalhadores, que Deus esteja gerando nesse tempo muita prosperidade, amém? Vixe, meu Deus, amém? Amém, tchau. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Cara, tá muito ruim a exposição, vou pedir mais um negócio, vem mais pra frente aqui, quem puxa as cadeiras de novo aqui, por gentileza, senão eu não vou conseguir ver vocês, só pra ficar melhor, tá bom? Enquanto o pessoal vem aqui pra frente, cumprimente a pessoa que está do teu lado, fala, oh, que bom que você está aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Firme e forte. Tamo junto, gente? Abra a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios 11. Quero orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor é bom todo o tempo, Senhor Jesus. Que cada pessoa aqui possa ser instruída na palavra, ser amada pelo Senhor, entregar algo em adoração a Ti. Obrigado pelas ofertas, obrigado pela presença de cada um aqui, Senhor. Mas continua trabalhando no nosso coração, Senhor, com entendimento. Renova o entendimento sobre o Senhor, renova nossas forças durante essa noite, Senhor Jesus, que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos compreender um pouco mais a Sua palavra e que possamos celebrar verdadeiramente, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. Que a mensagem de hoje, Senhor, seja algo instrutivo no coração de cada um de nós, Senhor Jesus. Que possamos levar a sério, que possamos entender um pouco mais. Amém. Então, dando continuidade à nossa série de Igreja Real, hoje eu queria falar um pouco sobre a ceia, né? Sobre a ceia do Senhor no dia de ceia, sobre essas realidades que às vezes a gente negligencia, ou às vezes não entende, ou entende de uma forma equivocada, ou às vezes atrapalha, mas uma igreja que é verdadeira, ela vai ter um entendimento correto do que é a ceia do Senhor. Porque o Senhor Jesus deixou 2 sacramentos para nós, né? O que é sacramento? No sentido de ordens sagradas para o discipulado. Um é o batismo e o outro é a ceia. É um fundamento. Toda igreja verdadeira, ela vai administrar bem o batismo e a ceia do Senhor.
Mas às vezes a gente tende a ser um pouco equivocada, como aquela coisa que a gente faz com um copinho com suquinho, um pãozinho, mas ela é muito mais do que isso, né? E para isso eu quero ler o texto de 1 Coríntios 11 com vocês. Eu não vou ler toda a perícope ali, mas eu quero ler do 23 em diante, e eu quero tentar tirar algumas coisas que se aplicam a nós como igreja, tá bom? 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem-se um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não seja motivo de condenação. Tá, vamos entender o cenário do que isso está acontecendo, né? Então, Paulo está escrevendo para a carta para a igreja de Corinto, que está passando por alguns problemas, umas dificuldades. Então, ele vem trabalhando isso, várias dificuldades ali, né? Só lá que acontece, nós não temos essas dificuldades, né, porque nós somos quase super crentes, mas lá, naquela situação, tinha um problema de hierarquia, vou colocar assim, nesse sentido. Por que hierarquia? Quem tinha mais não esperava quem tinha menos para ceiar. Primeira coisa, a ceia do Senhor, pelo menos nos primeiros séculos, ela não era um pãozinho e um suco, ela era uma refeição completa, a qual todos tinham comunhão, ou a famosa festa do ágape, né? Que era uma festa de comunhão. Então a igreja inteira se reunia, para ceiar junto, ter uma refeição, compartilhar junto, uma aliança, é um compromisso. Então você pega a cidade de Corinto, a igreja não tinha templos nessa época, tinha casas, né? E dentro dessas casas, tinha um ambiente pagão, sempre tinha um quartinho de adoração a ídolos. Sabe, um quarto separado para os ídolos. Essas pessoas começaram a se converter, e geralmente quem tinha uma casa grande era alguém mais abastado financeiramente. Então, e essas pessoas, em vez de ceiar e esperar os seus irmãos mais humildes, essas pessoas comiam tudo e deixavam essas pessoas constrangidas e com vergonha, porque às vezes elas não tinham nada. Então Paulo começa a corrigir eles, começa a falar: olha, vocês tem um negócio errado com vocês, está tendo muita divisão, vocês estão se achando muito dignos, vocês não estão esperando as pessoas. E o que é interessante, que quando eu estava lendo isso com calma, sempre quando a Bíblia usa dormiu, significa morreu. Então, para Paulo, a negligência na ceia estava matando aquela comunidade, estava matando pessoas, literalmente ali. Muitos morreram por não discernir essa questão da ceia do Senhor. E é muito sério isso, não sei se vocês percebem isso, não é sério, gente. Está aqui na Bíblia, às vezes a gente passa ali, quase não prega sobre ceia, mas assim, porque muito entre vocês estão morrendo. Talvez fosse uma realidade para aquela igreja, que Paulo, com senso profético, pega e instrui. Mas, se era possível naquela época, será que às vezes nós não adoecemos como igreja porque não entendemos o que é a ceia? E a principal questão ali
é que não havia um entendimento entre eles. É a principal questão. Paulo chama o principal problema da carta de Coríntios é que eles eram carnais, eles eram imaturos. Paulo sempre está falando, vocês têm que ser espiritual, vocês não podem ficar fazendo esse tipo de coisa. Por isso que ele começa, olha, essa tradição vem de antes, vem desde o Senhor Jesus, e ele sempre fez assim, e a gente faz assim porque eles fizeram. Então, quando vocês vão se reunir para ceiar, vocês têm que ter um entendimento correto das coisas. Tranquilo? Tamo junto? Geralmente, eu vou abrir uma aspas assim, a gente começa a falar de ceia, as pessoas começam a ficar cabisbaixas. Eles não entendem o que, eu vou explicar o examine a si mesmo aqui. Então elas começam a fazer uma introspecção, fazer uma reflexão profunda dentro do seu coração e começam a avaliar se ele pode tomar ceia, se ele não é tão pecador, e ele começa a murchar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Por quê? Primeiro ponto, voltem ali comigo no 26, 11:26. Jesus está falando para fazer em memória dele, porque é uma nova aliança, mas no 26 ele fala assim, pois sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, se vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, ela traz esses dois sinais. Primeiro, da morte do Senhor. Por que a morte? Porque a morte é o sacrifício pelos nossos pecados, para nos salvar, certo? Então, como que eu vou fazer pensar assim, no examinar a si mesmo, se eu celebro justamente aquele que tirou o meu pecado? Porque é comum a gente entender que eu não posso tomar ceia porque eu sou pecador. Só que ninguém pode tomar a ceia se esse for o critério. Só Jesus. Jesus estaria ceando sozinho até hoje, né? Por quê? Porque ninguém cumpre esse quesito que às vezes a gente quer colocar dentro do nosso próprio coração. Isso é mais algo nosso e talvez culturalmente do que algo que a Bíblia ensina. Por quê? Porque ele fala assim, lembre-se da morte do Senhor, lembre-se que você tem um Salvador. Jesus precisou morrer justamente porque eu e você não conseguimos pagar a dívida da culpa pelos nossos pecados. Nós somos insuficientes para nos salvar. Por isso que nós ceiamos e celebramos. E o outro motivo é para nos encher de esperança. Que esse mesmo Jesus que começou a boa obra em nós, ele vai concluir, nem que seja no dia da sua vinda. Então, quando nós ceiamos, nós lembramos daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus está fazendo e daquilo que Jesus ainda vai fazer. Ele aponta para algo muito mais profundo do que às vezes a gente quer admitir. Por isso que Paulo fala, se não entendermos a ceia, nós adoecemos. Por quê? Porque se eu não entendo a ceia, eu não entendo o que Cristo fez por mim, nem aquilo que Ele vai fazer por mim um dia. Por isso que a ceia, ela tem que mostrar esse futuro. Quando a gente ceia junto aqui como comunidade, a gente está falando um para os outros que nós temos a mesma esperança, que nós temos o mesmo Salvador, que nós temos o mesmo compromisso um com os outros, até que Ele venha. Então, a ceia não é um momento de você olhar e ficar fazendo uma balança do se você pegou, o quanto que você pecou essa semana, o quanto que você errou, né? Então às vezes o cara chega, não, mas eu briguei com a minha mãe, eu não posso tomar ceia. Briguei com não sei quem, não posso tomar ceia. A gente vai colocando um monte de quesitos que não é o que o texto está dizendo, porque não é sobre nós a priori a ceia, ela diz sobre o nosso Senhor e Salvador, amém? Então, se a gente não entender isso como igreja, a gente vai adoecer, pode ser espiritualmente, pode ser vários fatores. Ali eu creio que Paulo estava falando de uma questão realmente física. Quem está junto, diga um amém. Então a ceia, ela é esse memorial que representa uma aliança, um compromisso que a gente tem com o Senhor Jesus e com os outros. Daí Paulo vai falando de algumas coisas que a gente deve fazer ali. Vamos lá? A primeira, que ele no 27, ele fala portanto, né?
pegando o raciocínio de antes, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. A gente entende esse indignamente, não existe uma tradução muito, acho que essa talvez seja uma das melhores, mas a gente entende isso como se fosse eu merecesse tomar a ceia. Então, determinadas tradições, em dia de ceia, o cara jejua, fecha a cara e fica triste, porque ele tem que aparecer espiritual para poder tomar a ceia. Não sei se isso aconteceu, acho que não aconteceu na vida de vocês, isso acontece só em 1 Coríntios, provavelmente é isso que Paulo está falando. Tem alguns de vocês que estão achando que são muito espirituais aí, e o problema é que vocês acham que são espirituais, vocês estão negligenciando o seu irmão. Então vocês não são espiritual, vocês estão na verdade tomando juízo. E o interessante é que para Paulo, pense o seguinte, gente, ele não nomeia os culpados por isso, mas o fato de um ou outro não entender, todos acabam sendo prejudicados. Vocês conseguem entender isso? Então Paulo não está falando, isso é culpa do José, é culpa do não sei quem, isso, cara, é culpa de todos, Deus sobrevém por todos, porque uns não entendem. Então é um sinal de quanto mais gente entender isso hoje, melhor. Porque pense assim, o que é comer indignamente do corpo de Cristo, da ceia? O que será que é, gente? É comer porque você pecou? Quem acha que sim, erga a mão. É comer porque você não é tão santo? Comer indignamente, Paulo vai explicar ali para nós. Ele fala assim: examine-se cada um a si mesmo, se pode comer o pão. Então o que é esse examinar? É avaliar, é provar. Ele está falando, olhe para você, ver se você pode tomar o sangue, se você pode ceiar dignamente. Se você está tranquilo nisso, você está de boas. E ele vai falando ali, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria... Abram lá a Bíblia junto, porque isso aqui é sério. Daí depois vocês ficam pensando que eu não estou inventando, gente. Abram lá no versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é discernir o corpo? É reconhecer o corpo. E o que é o corpo de Jesus? Igreja. Quando eu não entendo a realidade da igreja, daquilo que Deus fez pela igreja, pelo corpo, pelo próximo, eu tomo indignamente. Então não tem a ver com se eu tenho pecado ou não. Lógico que você tem que confessar seus pecados, mas tem a ver com o quanto eu não entendo o Felipe nessa comunhão. Por que é algo tão sério? Porque Jesus chama pessoas para sua mesa, amém? Nós fazemos parte da mesa de Jesus? Então quem que te chamou para que você estivesse aqui hoje é Jesus. Estou errado nisso? Quem foi chamado por Jesus, erga a mão, quero ver aqui. Então não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Então se eu não entendo que Jesus tem pessoas que Ele coloca na sua própria mesa e que Ele escolhe, e eu quero tirar essas pessoas da mesa de Jesus, na verdade eu estou tendo um problema de não discernir o corpo, de não discernir, e o não discernir é quando tem aquelas cortinas de fumaça, sabe cortina de fumaça? Algo que você não consegue enxergar nitidamente, algo que eu não reconheço. Então para a gente entender que a gente tem que ceiar essa noite, e a partir disso, todas as vezes, e de repente todas as vezes que nós nos reencontrarmos como igreja, é ceiar entendendo que Deus salvou o meu irmão também. Deus salvou
a pessoa que está do meu lado, assim como Ele me salvou. Então isso é discernir o corpo, é discernir que Jesus tem uma igreja, essa igreja tem pessoas, e essas pessoas são importantes para Ele. Então quando eu ceio, eu falo assim: olha, Eliane, você é importante para Jesus, então você é importante para mim, e eu tenho um compromisso com você até que Jesus venha. Isso é ceia, isso é o que a Bíblia ensina sobre ceia. Antigamente não tinha o pãozinho, né? Então, sei lá, era um vinho e um pão sírio, não sei, pão sem fermento. Hoje a gente faz por facilitar. Mas imagine, o ideal seria que na próxima ceia a gente colocasse várias mesas aqui e a gente ceiasse, compartilhasse uma refeição mais do que uma palavra, porque isso também é o compromisso. Era isso que eles faziam. Mas quem que pode ceiar? Aqueles que têm um compromisso com o Senhor. É uma aliança. Se eu não tenho compromisso com o Senhor, eu não posso querer participar da mesa dele. Eu estou entrando de penetra num casamento, né? Porque é isso que a Bíblia fala, uma aliança entre Jesus e a sua igreja, entre eles e nós. Então, se eu não tenho um compromisso com o Senhor Jesus, eu não posso ceiar. Eu até posso, mas eu vou estar comendo condenação, porque vou estar banalizando aquilo que o Senhor estabeleceu como precioso. Sabe? Faz sentido para vocês isso? Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade, né? Mas é importante a gente sempre relembrar disso. E qual que é o pecado de não discernir o corpo, gente? Negligência. A gente só peca na ceia porque a gente é negligente com aquilo que o Senhor tem e naquilo que Ele quer que a gente faça. A nossa negligência é um problema, porque é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Estavam sendo negligentes. Deixa eu comer tudo aqui, para que quando o Felipe chegar ele não participe da minha mesa. Mas a igreja é mais um parênteses. Não é. Cristo veio criar um povo, e esse povo é a igreja dele. Cristo veio criar a sua própria família, que é a igreja dele. Então não tem como a gente levar Jesus a sério sem levar a igreja de Jesus a sério. Não sei se faz sentido isso para vocês. É muito comum às vezes nós negligenciarmos isso, e isso é um pecado justamente que Paulo está falando na ceia. Se você é negligente com Jesus, negligente com as pessoas a qual Jesus chamou, avalie seu coração. É isso que ele está falando, põe à prova. E que, geralmente não é isso, olhar para dentro de si, ver se você... Não é isso que Paulo está tentando dizer. Ele está falando, dentro da comunidade, será que alguém vai falar se você pode ou não? Sabe quem que diz se eu posso ceiar ou não? Meu irmão. É isso que Paulo está falando. Olhe dentro da comunidade. Vocês que estão achando que vocês são bonzão, né? Em Corinto, olhe, veja aí, vocês estão negligenciando. Pergunte para esse irmão que está passando fome na ceia se você pode ceiar. É isso que ele está falando. Examine a si mesmo, prove, coloque à prova, veja suas atitudes para com o outro. Então quem tem que dizer se eu posso ceiar é o Lívio Valdivino, ou aquelas pessoas a qual eu feri, ou aquelas pessoas a qual eu tenho um problema no meu coração. Isso impede de ceiar. Por quê? Porque eu não estou discernindo. Então eu nunca vou ceiar mais. Não, vai lá e conserta e ceia. É isso que Paulo está falando. Olha, ele começa lá no versículo 17 dando umas chapuletadas nos irmãos, e ele termina concluindo, ele falando, se alguém, portanto, irmãos, avaliem. Se a gente se avaliar no 31, nós não vamos receber juízo. O problema é que quando a gente negligencia isso, a gente merece uma correção. É isso que Paulo fala. Quando a gente negligencia aquilo que o Senhor é, e aquilo que o Senhor fez, e a outra pessoa, nós merecemos uma disciplina.
E não é nenhuma questão se Deus é bom ou não, é que pai que não corrige o seu filho nas coisas sérias? Quem que não corrige? Deus, Ele corrige a gente quando a gente está pisando no tomate. Ele vai falar, cara, não é assim. Talvez no teu coração hoje, isso só venha confirmar algumas coisas. Eu não quero me estender muito na palavra, quero a gente cear também, mas eu quero trazer esse entendimento. Será que nós temos sido negligentes com aquilo que o Senhor colocou na nossa vida? Se eu negligencio a igreja que o Senhor colocou na minha vida, eu estou negligenciando aquilo que Ele fez. Isso não é nem... é tipo meio óbvio, né? Mas pior, se eu negligencio a outra pessoa, eu não posso, vou beber a ceia indignamente. E é muito sério, porque para Paulo isso adoece o corpo de Cristo, isso estava adoecendo as pessoas. Está tendo doente, está tendo fraco. Pode ser que essa referência dele seja aquelas irmãos mais pobres que, enquanto os caras tinham muito, os irmãos mais pobres não tinham nada e eles estavam morrendo por fome. Pode ser que seja isso, mas pode ser uma morte, de fato era uma morte literal, mas pode ser uma morte mais tipo maldição pelo Senhor. A questão não é nós avaliarmos entre nós, né? Ah, está doente, está pecando contra a ceia. Não é, porque não é isso que Paulo fala. Ele está falando, cara, o corpo sofre quando um não entende. Toda a igreja sofre quando um não entende, quando dois não entendem, quando três. Não é achar culpado, por isso que examine cada um. Não ache culpado, olha o teu coração. Veja se você está sendo negligente ou não. E é bem tranquilo, não é? Estão junto comigo, gente? Vocês estão acordados aí? Dê um glória ao Senhor Jesus e tomar água. Como a gente entende a ceia então? Primeiro, coloque no seu coração se você tem tido um compromisso real com Jesus. Segundo, se você tem um compromisso real com o povo a qual Jesus salvou. E aí a gente toma a ceia. Não tem a ver com você voltar à 19ª, sei lá qual geração que pecou. Não tem a ver com o teu pecado lá de 1977. Tem a ver com o teu pecado de hoje de manhã. Tem a ver o quanto você entende que você é salvo pela graça e que teu irmão também é salvo pela graça. E você se compromete a caminhar com ele. É isso que é a ceia do Senhor. É eu falando pro Felipe, ó, Felipe, cara, eu não vou deixar você para trás, porque eu tenho uma aliança com você. É você olhar para cada um de nós aqui e falar, nossa, nós estamos ceando junto, nós não deixaremos ninguém para trás. Mesmo uns que estão mais fracos, mesmo uns que estão dormindo, mesmo uns que estão ali, não, a gente vai lá e vai avaliar e vai consertar isso. Amém? Isso é o entendimento da ceia. Isso faz parte de ser uma igreja de verdade, uma igreja que entende a ceia de verdade. Não muda, não é diferente o pensamento, gente? É que vocês vissem a cara de vocês na hora que eu falei da ceia e de examinar a si mesmo, a maioria já começou a murchar, já começou a fazer tipo uma lista negra dos pecados, assim, sabe? Nossa, mas eu briguei com fulano, mas eu fiz isso. Não, brigar com fulano você tem que avaliar, mas você está pensando naqueles internos. Se você tem um problema com alguém dentro da comunidade, é melhor que você se resolva antes de ceiar. Isso é uma orientação bíblica, isso é uma verdade, porque daí você está falando assim, olha, o meu perdão não vale o perdão do meu irmão. Você está falando, olha, tudo aquilo que Deus fez para mim, eu não posso estender para o meu irmão. Isso é sério. Faz sentido para vocês? Então eu queria, não sei quem que vai servir a ceia, que preparasse. Hoje é uma breve mensagem. Queria que a gente ceiasse com esse entendimento. O entendimento de aliança.
um entendimento de compromisso. O princípio para Deus é o seguinte: grandes poderes, grandes responsabilidades. Por que o corpo de Cristo é algo muito sério para Jesus? Se você ler Efésios 5, 23, se eu não me engano, fala que Ele comprou a igreja com o seu sangue. Ele comprou a vida do seu irmão. Então isso é algo muito sério para Deus. E como é uma dádiva muito grande para o nosso coração, quando a gente negligencia isso, a gente se torna culpado. Porque a negligência é errado para Deus. Nosso irmão Tiago, o apóstolo, ele fala que se nós sabemos que devemos fazer o bem e nós não fazemos, nós somos culpados. Então ele está colocando omissão como culpa. Não basta só saber que Jesus nos amou, que Jesus ama os outros, a gente precisa tomar uma atitude para com isso, para que a gente tenha um entendimento do corpo. Reconhecer isso é discernir. Então eu reconheço a Damares, eu reconheço a Elaine, eu reconheço a Arlene, o João, eu reconheço essas pessoas a qual Cristo me chamou para andar junto, então por isso eu posso ceiar. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com vocês. Eu quero que você faça uma reflexão profunda. Brincadeira, não quero não. Eu quero que na verdade você avalie suas atitudes de uma maneira bem tranquila, que você feche seus olhos um pouco e eu quero que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Amém? Eu quero orar, eu sei que o Espírito Santo está aqui e Ele vai falar coisas, Ele vai fazer com que você entenda as coisas. Mas eu quero que você pense somente no seu compromisso com Jesus. Você pensa assim: não, Jesus, eu tenho sido negligente com o Senhor, então me ajuda a mudar. É essa a oração que a gente tem que fazer. É isso que é um examinar para ceiar, é justamente avaliar e falar: não, se eu estou negligente, Senhor, me ajuda então. Mas não coloca um peso, não coloca uma culpa sobre mim. Amém? Senhor Jesus, eu oro com meus irmãos essa noite, Senhor, como igreja. Eu peço para que o Senhor traga um entendimento correto no nosso coração sobre o Senhor. Que ao ceiarmos, Senhor Jesus, seja uma renovação dos nossos votos com o Senhor e dos nossos votos uns com os outros. Que não seja para trazer culpa nem medo, mas que seja para nos despertar. Senhor, se o entendimento é errado traz juízo, o entendimento correto vai trazer a Tua presença, a Tua graça sobre nós. Reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos limites, mas revela para nós e nos dá mais força para ter um compromisso real com o Senhor e verdadeiro. Que possamos confiar no Senhor, que possamos verdadeiramente estar com o Senhor, buscar o Senhor cada vez mais, Senhor, nesses dias. Mas, Espírito Santo, sopra sobre nós o entendimento de quem o Senhor é essa noite. Dá uma visão no nosso coração. Abre o coração. Abre o nosso coração para que possamos entender quem o Senhor é. Que possamos ceiar com o entendimento correto, Senhor. Vem com uma graça sobre nós. Vem com a Tua presença sobre nós, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, e nós celebramos o Teu sacrifício na cruz e aguardamos o dia do Seu retorno para terminar aquilo que o Senhor começou. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós e o Senhor nos alerta constantemente, Senhor Jesus. Mas que o entendimento da ceia, o entendimento da aliança, do compromisso, Senhor, possa fazer parte no nosso coração. Que talvez para hoje, algumas pessoas precisam renovar o seu compromisso com o Senhor. Talvez
algumas pessoas aqui no nosso meio hoje precisam simplesmente falar: Senhor, eu tenho negligenciado o Senhor, eu tenho sido omisso naquilo que eu posso fazer, Senhor, então me perdoa, e eu renovo meus votos com o Senhor. Senhor, eu oro para que esse entendimento faça parte das nossas vidas, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você como que vem para cá ou vão passando assim. Enquanto a Olívia e o Valdivino passam distribuindo a ceia, que você possa se alegrar no Senhor, possa ter esse entendimento. Amém? Que Deus abençoe vocês.